Oferecimento CIEAN. Estamos de volta com o nosso programa Ponto de Equilíbrio, uma parceria entre o Jornal do Comércio e a Amazonsat, com oferecimento do Memorial Petrônio Pinheiro. Entrevistando hoje a jornalista e escritora Etelvina Garcia, que está nos dando uma verdadeira aula sobre Manaus, que acabou de completar 344 anos. Professora, eu vou convidá-la para assistirmos agora a opinião da população sobre o nosso tema de hoje, o nosso quadro Direto ao Ponto. Qual o presente que o Manaus realmente merece ganhar nesses 344 anos? Cara, no meu ponto de vista, sinceramente, seria assim uma boa melhoria em transporte e segurança. Acredito que mais investimentos aí na educação, até porque o futuro do Brasil depende de grandes profissionais, né? Então acredito que o governo deveria investir um pouco mais na educação como um todo. A parte de saúde, que tem que melhorar bastante ainda, né? Muitas vezes você procura um atendimento, não consegue, volta para casa, às vezes sentindo até pior do que saiu de casa, né? Isso seriam acho que as principais coisas que a gente podia ganhar de presente como cidadão aqui para Manaus, né? Professora, no final do bloco anterior, a senhora estava falando sobre os grandes personagens que participaram da construção de Manaus, da consolidação da nossa sociedade. Eu queria que a senhora continuasse. Do ponto de vista político, por exemplo, eu considero o Lobo da Almada, vamos dizer assim, o governante que teve a visão, entende, de que a localização geográfica do lugar da Barra era o ideal para que se pudesse estabelecer aqui um grande centro de comércio e navegação. E ele, então, o que fez? Ele trouxe a sede da Capitania de Barcelos para Manaus e implantou uma série de pequenos projetos industriais. Investidores ele não tinha, mas ele pegou os recursos públicos, né, e direcionou-os para, por exemplo, em vez de ficar matando desesperadamente as tartarugas para tirar a banha da tartaruga e, entre outras coisas, fazer aquelas tochas, iluminar a cidade, etc., ele mandou recolher toda a cera do Solimões e criou aqui em Manaus uma fábrica de velas de cera, né? Foi além. Mandou recolher as fibras vegetais, né? E então, em vez de deixá-las apodrecer, ele decidiu implantar diversas fábricas, né, de cordas, não apenas em Manaus, mas em diversos pontos também do interior do Amazonas, na calha do Rio Negro, eu quero dizer, né? Só isso. Ou seja, a gente não. tinha preocupação em agregar valor, em implantar uma indústria de transformação. Então, agora veja mais adiante. Não apenas a conta, também a conta dos produtos agrícolas. Nós plantávamos algodão. Então, algodão no Rio Negro, o algodão plantado no Rio Negro, ele implantou uma fábrica de tecidos de algodão em Manaus. Nós estamos falando de 1791 até 1798. Agora, anil, ele produziu anil desesperadamente no Rio Negro. E então, em vez de deixar o anil apodrecer, ou em vez de pensar simplesmente em exportar o anil in natura, ele criou várias fábricas de anilina na calha do Rio Negro e em Manaus também, né? Ora, Manaus começou a entender, pela primeira vez, que progredir era possível. E aí, que fez o Lobo da Almada? Bom, então essa cidade não era, né? Bom, essa pequenina aldeia aqui tem que realmente crescer, né? E aí, vamos construir, vamos fabricar tijolos, vamos fabricar telhas, vamos fabricar ladrilhos, vamos cuidar de dar condição a que nós possamos começar a construir casas melhores para a habitação do nosso povo. Nós vamos precisar de melhores embarcações para escoar a nossa produção, para vender o que nós estamos produzindo. Então, vamos criar um estaleiro. Ora, sempre campos... obedecendo às nossas vocações de sempre. Exatamente. Por exemplo, veja bem, nós sabemos que o estado de Roraima, hoje existente, era um município amazonense, o município do Rio Branco, né? Porque banhado pelo Rio Branco, na calha do Rio Branco. Os campos naturais do Rio Branco, ele aproveitou para desenvolver ali um polo pecuário. Sim. Né? Então, foi os cavalos selvagens. Os nossos cavalos selvagens. Quer dizer, então, você vê, uma visão extraordinária desse homem. Com isso, Manaus entendeu que realmente era possível crescer. Mais adiante, Lobo da Almada teve que
levar de volta para Belém, não vamos entrar no assunto, levar de volta para Barcelos a sede da capitania. Nós entramos aqui num período, né, a economia foi inteiramente desativada, até que, finalmente, depois de muita luta, e não por causa da nossa luta, mas por causa de problemas do próprio Império, até com repercussões internacionais, o imperador Dom Pedro II finalmente decidiu criar a nossa província, reconhecer a província do Rio Negro com o nome de Província do Amazonas. E, também nesse momento, instituir a navegação a vapor. Foi com a navegação a vapor na calha do Rio Amazonas, em 2 momentos. No primeiro momento, apenas interiormente, que nós começamos a poder a dar velocidade ao escoamento da nossa produção. E com isso, nós também incentivamos o aumento da produção. Depois, logo a partir de... Em 1853, foi o primeiro ano em que a navegação a vapor se implantou na calha do Rio Amazonas, nós já começamos a aparecer na pauta de exportações com a borracha, que até então estava do lado de fora. Né? Professora, numa palestra recente a senhora mencionou lá na Academia Amazonense de Letras que Manaus está sendo reconstruída. Em que momento exato da história essa degradação começou e como é que será esse processo de reconstrução da nossa cidade? Bem, antes de tudo mais, vamos ver a questão... Eu mostrei ali que entre 1852, mostrei a planta de Manaus, que foi levantada pelo governador Tenreiro Aranha, quando chegou aqui, em 1852, e instalou a província. Então, mostrei que era um ponto perdido, não é? Entre o bairro dos Remédios e o bairro de São Vicente, não é? O Remédios a leste, São Vicente a oeste, né? E aqui na parte central, o Porto, né? Que é essa área que nós conhecemos. Muito bem, 1852. Mostrei a planta de 1892. E nós observamos o quê? Que entre 1852 e 1892, Manaus já estava com o seu traçado definido até o Boulevard Amazonas. Naquele momento, nós já tínhamos aqui isso acontecido ainda durante o Império. Planejamento urbanístico. Planejamento urbanístico. Agora, além do planejamento urbanístico, a questão da infraestrutura também. Nós já tínhamos uma grande, vamos dizer assim, usina de captação de água, né? Lá no Igarapé da Cachoeira Grande. Agora o Prosamin está entrando lá, e ali na entrada de São Jorge, você entra em São Jorge, entra à direita, fica ali por trás do Cidade Jardim, por trás da Escola Solano Lucena, etc, etc, né? Então nós tivemos uma das primeiras usinas hidrelétricas do Brasil, fazendo a captação de água, e fizemos um sistema de adução que trouxe água desde aquele ponto até a cidade, porque a cidade, na verdade, nós estamos agora falando de 1882, né? Ela ainda era mais ou menos aquele ponto perdido lá. Mas implantamos aqui uma das primeiras instituições de pesquisa científica no Brasil. Então, tínhamos pontes maravilhosas, aquela ponte ali perto do Hotel Amazonas, que desapareceu com o tempo, né? Nós estruturamos uma cidade em 40 anos. E depois levamos mais 40 para tentar demoli-la, para tentar destruí-la, né? E agora é hora de botar as coisas nos devidos lugares. Né? Muito bem. E assim nós chegamos ao final deste segundo bloco. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Até já. Oferecimento CIEAN. Conheça o Memorial Petrônio Augusto Pinheiro.